E aí eu fico numa posição um pouco mais privilegiada aqui para não ficar de costa para ninguém, né? Para mim, de repente, encontrar algum dedo levantado aqui, eu posso ter boa visão. Onde é que nós estávamos estudando mesmo? Ruth, eu já estava quase me esquecendo. Então tá, e o Ruth está no Novo Testamento? Não. Aonde que está o Manassés? No Antigo Testamento, muito bem. Depois de Juízes, né? E nós estávamos estudando, nós tínhamos parado em que capítulo? 3. Nós paramos no capítulo, nós chegamos a ler o capítulo 3? Ah, certo. Então nós ainda estamos no capítulo 2, né? Então nós vamos repetir a leitura do capítulo 2 do livro de Ruth. E versículo 13. Ruth, capítulo 2 e versículo 13. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. E debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomando-o, veio à cidade e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, filha minha, que saiais com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Muito bem. Nós já temos há mais de um mês, né? Nesse livro, constituído de 4 capítulos, mas cheio de instrução para todos nós. E nós podemos, então, nos lembrarmos de algumas coisas que nós já temos aprendido para fazermos uma pequena recapitulação daquilo que nós temos entendido até aqui. Nós já entendemos que Boaz aqui é figura de quem? Manassés. Do Senhor Jesus glorificado. Muito bem. Muito bem. E nós também aprendemos que este momento aqui, que está sendo vivenciado por Ruth, é o início da festa das primícias.
que é a segunda festa depois da Páscoa. Esta festa das primícias, como nós já ouvimos, ela é marcada, o início dela é marcado pela colheita das cevadas. Então nós podemos lembrar-nos aqui que nós falamos nas semanas anteriores que o início da colheita da cevada é também a figura do início de um recém-convertido. Nós já lemos a respeito da conversão de Ruth no capítulo 1. E agora, no capítulo 2, nós estamos agora aprendendo com Ruth quais devem ser os passos que os recém-convertidos devem dar. E nós podemos notar, então, que toda esta história de Ruth, desde o começo até o final, ela está também intimamente ligada com os versículos que nós estamos aprendendo a estudar. Qual que é o versículo que nós lemos, que foi dito hoje, em Provérbios capítulo 3? Quem é que se lembra? Sabe, Manassés? Não sei dizer qual livro. Tá, então certo, diz aí e depois o Tiago vai dizer também. Provérbios 3 e 4. Deixarás graça e entendimento aos olhos de Deus e do homem. Tiago. Provérbios 3 e 4. Deixarás graça e entendimento aos olhos de Deus e do homem. E acharás graça. Muito bem. E a gente sabe que achar graça não é ficar rindo, né? Achar graça aqui nas Escrituras é achar o quê? É encontrar... Tiago. Certo, mas eu quero um sinônimo. Achar graça é a mesma coisa que encontrar o quê? Encontrar, Clara, favor. Encontrar favor. Né? Aquele versículo lá está falando a respeito do entendimento, né? Do entendimento, da sabedoria. E é interessante que nós vemos isso aqui no primeiro versículo que nós lemos, no capítulo 2, no versículo 13. Achei eu graça. Então nós temos aqui bastante coisa para aprendermos. A primeira coisa que Ruth compreendeu após a sua conversão, a primeira coisa que ela aprendeu é que tudo que ela agora passava a ter, passava a desfrutar, era por graça. Era por graça. Achei eu graça. E como é que nós podemos perceber que ela compreendia que tudo que ela tinha agora era por graça? Como é que nós podemos perceber isso no nosso texto? Nós lemos lá no capítulo 1, no capítulo 2, que a primeira coisa que ela faz no versículo 2, do capítulo 2, falando com a sua sogra, ela diz o seguinte: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Nós vemos aqui, mais uma vez, a palavra graça. Depois, nós vemos o versículo 3, foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. Então é interessante que ela entende que agora tudo que ela tem é por graça. Ela não toma decisões por si. Ela não pensa assim, bom, eu agora estou aqui em Belém, mas aqui em Moabe não é diferente aqui em Belém não é diferente de Moabe. Eu estou aqui em Belém, mas eu sou uma pessoa livre, eu sou viúva, não tenho que dar satisfação para marido, não tenho que dar satisfação para ninguém, eu vou trabalhar como eu quero.
Eu vou fazer as coisas como eu entendo e pronto. Mas não é isso que nós encontramos aqui. E aí nós vemos que ela então, primeiro ela fala com a sua sogra, depois ela foi trabalhar, apanhava espiga, e apanhava espiga no campo. Quando diz após os segadores, em que posição ela está situada? Na frente ou atrás? Atrás, atrás. Tiago, Frente. Manassés, Na frente. Lídia. Atrás mesmo. Então, foi, pois ele chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. Vem aqui um pouquinho, Laurinha. Vamos dar um exemplo aqui. A Laurinha vai na frente e eu vou após ela. Após ela. Eu estou aonde em relação à Laurinha? Atrás. Atrás. Obrigado, Laurinha. Eu estou atrás. Ela não se posiciona na frente. Ela se posiciona atrás. Mas alguém que toma este lugar é um exemplo de que sentimento no seu coração? Qual é o sentimento que tem no coração de uma pessoa que ela segue a outra pessoa, que ela vai atrás de outra pessoa? É uma pessoa, ela não se coloca na frente. Então, vamos fazer uso do raciocínio lógico. Ela não se coloca na frente das pessoas. Ela fica recuada. Porque ela está aprendendo. Ela quer aprender. Ela quer crescer. Ela quer se desenvolver. Então, ela tem que ser o quê? Humilde. Humilde. O que mais que ela tem que ser? Tiago? Feliz. Hã? Feliz. Feliz, certo? Feliz tá bom também. Lídia? Gentil, ela era gentil. Honesta. Honesta. Muito bem. O que mais? Sujeita. Desde Me soprou lá, sujeita. sujeita, claro. O que mais? Marisa? Foi ela que soprou. Foi ela. Ah, aqui. O que mais? Submissa. Submissa, sujeita. O que mais? A palavra de Deus lá, se eu não me engano, em Pedro, não tenho certeza agora, diz que nós temos que ser tratável. O que é uma pessoa tratável? Uma pessoa... Bem tratado? Hã? Que é bem tratado. Não. Uma pessoa tratável é uma pessoa com quem a gente tem facilidade para dialogar. É aquela pessoa que... César, eu tenho... Fala. Uma pessoa simpática. Simpática, tá bom, né? Alguém quer falar alguma coisa para mim? Eu digo, César, eu quero falar contigo, certo? O que tu quer falar? Eu queria falar sobre aquele negócio assim, não, isso aí para mim está resolvido, para mim é assim e pronto, acabou. Isso é uma pessoa tratável? Não, né? Então, não é uma pessoa tratável, não é uma pessoa com quem se tem facilidade de diálogo. Então, nós podemos então entender também que Ruth era uma pessoa simples. Uma pessoa simples. Uma pessoa tratável. Uma pessoa que entendia que precisava crescer. E o primeiro passo para o crescimento, nós vemos aqui, quando ela então fala para a sua sogra, ela quer ir colher, ela recebe então o amém de sua sogra, e ela vai no campo e está colhendo atrás daqueles que estão colhendo. E aí então nós vemos que depois, quando ela toma então esta atitude, nós vemos que Boaz chegou no campo, nós não lemos, mas não lemos hoje, já lemos nas semanas anteriores, que Boaz chegou no seu campo onde ela estava e ele pergunta, qual é a pergunta mesmo que ele fez lá no versículo 4? Aliás, no versículo 5.
No final do versículo 5, fala, Davi. De quem é esta moça? De quem é esta moça? Bom, nós já falamos que Boaz é uma figura do Senhor Jesus, glorificado. E a Ruth é uma pessoa convertida, salva. Mas não deveria Boaz conhecê-la? Será que se trata aqui de conhecer quem era Ruth? Não, não se trata disso. Não é uma questão se ela era se nós somos salvos ou não. Ruth era uma pessoa convertida, salva. Boaz já conhecia Ruth, nós vemos isso mais adiante, depois do versículo 8, quando ele diz, bem se me contou, mas a pergunta é, de quem ela era? De quem é esta moça? Para quem ele pergunta? Para quem ele faz essa pergunta? Para Ruth? Para os segadores. Tiago? Para Ruth. Não? Fala, Jéssica. Tá só para ir para mim. Hã? Dos segadores. Para um dos segadores. Na verdade, para o responsável, né? Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores. Então, nós temos aqui alguém que estava gerenciando, que estava trabalhando, que estava posto acima dos segadores, que estava ali para administrar o trabalho, para dividir o trabalho, para orientar o trabalho. Esta pessoa, este moço, é a figura de quem que nós entendemos que é parecido? Luan? Não. Conduz, que guia? Que conduz, que guia. Quem é que é a figura que nos faz lembrar quem, Tiago? Não. Não tem nome dele nessa. Hã? Interessante que não tem nome dele. Não, ele não tem nome aqui. Tiago, o Espírito Santo. A figura do Espírito Santo. Mas como é que nós podemos saber que ele aqui seria a figura do Espírito Santo? Porque nós podemos aqui, então, fazer rapidamente em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver se eu não errei. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E aí nós temos aqui uma lista de coisas, mas nós podemos então aqui no versículo 11, para sermos rápidos, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha, capítulo 12, versículo 7. Nós lemos aí, versículo 11. Certo? Então olha só. Este segador, ele não fala de si mesmo, e ele não fala o que ele fez com ela, mas ele dá uma declaração, ele dá podemos dizer assim, um relatório sobre as ações dela, sobre as coisas que ela tinha feito e o que ela tinha pedido para ele. Quando Boaz perguntou de quem é esta moça, isso significa, então, para nós, um ensinamento prático para nós, que independente de sermos salvos, porque a questão aqui agora não é se somos salvos ou não, a questão é de quem somos. De quem é esta moça? E a pergunta para nós é de quem nós somos, depois de salvos.
Nós andamos de acordo com aquilo que o mundo determina. Nós acompanhamos as tendências do mundo. Ou nós fazemos as coisas de acordo como nós pensamos, de acordo como nós queremos, separado daquilo que é determinado por Deus. Eu tomo as minhas decisões de acordo com o meu próprio entendimento, ou eu sou do Senhor. Se eu acompanho as tendências do mundo, eu estou sendo do mundo, amando o mundo. Se eu faço as coisas de acordo com aquilo que eu entendo, eu sou meu. Ninguém manda em mim. Eu sou meu. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu penso. Eu faço o que eu determino. Eu sou meu. Ninguém manda em mim. Agora, se eu sou do Senhor, eu me submeto, eu me humilho, eu compreendo que eu não estou aqui para fazer exigência, mas para aprender, para receber tudo por graça. A Ruth não chegou lá dizendo, não, vocês estão colhendo errado. Não é assim que se colhe. Eu vou mostrar para vocês como que é. Ela foi acompanhando tudo que ela estava recebendo. Tudo que ela havia recebido antes da conversão ficou imoado. Seus pensamentos, suas ideias, sua religião, seus pais, sua casa, tudo. Tudo ficou lá. Tudo. Não faz mais parte da vida de Ruth. Agora ela está em Belém. Ela está na casa do pão. Ela está sob os cuidados de um Senhor poderoso. E que está dando para ela todos os recursos para ela crescer, se desenvolver. Que coisa maravilhosa! E tudo por graça. Então ela vai, e agora depois, aqui no nosso versículo 13, nós vemos que ela então, ela faz essa declaração para Boaz, e que então chama ela para comer, e ela se senta e come, sem perda de tempo, ela terminou de comer, ela começa novamente o seu trabalho, aproveitando bem o seu tempo, não desperdiçando o tempo, e ela então volta a colher, e nós vemos as instruções que são dadas para que ela tenha todo o alimento necessário para ela. Mas o nosso tempo já foi. César, posso Por favor. uma coisa? Eu estava pensando só a primeira parte de Tito, capítulo 2 e versículo 4. Só a primeira linha, que diz, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. E aplicando nisso que também meu irmão está falando, nós vemos então que a Ruth foi orientada para ser prudente. Dentro dessa nova conversão, Isso. essa irmã mais velha orientou, né? Aplicando esse Muito bem, passado, exatamente. ser prudente. Isso, e nós podemos perceber isso naquilo que ela recebe quando é dito para ela, não vás para outro campo. Isso foi dito por Boaz, e foi dito também, foi dito por Boaz, e foi dito também por sua sogra, que diz para ela, no versículo... onde está aqui? Aqui, versículo 22. E disse Noemi a Ruth, sua nora, melhor é, filha minha, que
saiais com as suas moças para que noutro campo não te encontrem. Né? Então nós podemos ver esta prudência, essa diligência, que é o ensino para nós, aonde nós vamos buscar aconselhamento, aonde nós vamos buscar entendimento, aonde nós vamos nos basear para tomar as nossas decisões, para fazer as coisas que nós entendemos ser importantes para nós, não tomarmos decisões precipitadas. Todas estas coisas são importantes, estão vistas na vida prática de Ruth. Mas o nosso tempo já está passando ali, e se o Senhor permitir, nós continuaremos pensando mais um pouco em Ruth, para que nós nos lembremos de duas coisas importantes. É importante agora nós sairmos daqui com essas duas coisas importantes, que está relacionado também com os versículos que estão sendo ditos em todo domingo. Primeiro lugar, salvação. Primeiro lugar, salvação. Segundo lugar, vida prática. Vida prática. Eu sou salvo, agora está tudo resolvido. Vida prática. Há um tempo determinado para todas as coisas. E nós temos que aprendermos na palavra de Deus, a exemplo também de Ruth, a aproveitarmos o nosso tempo. Nós não podemos dizer, não tenho tempo para a palavra de Deus. Não tenho tempo para a leitura. Não tenho tempo para a oração. Isso vai me custar caro lá mais adiante. Lá mais adiante vai me custar caro. Eu vou sofrer prejuízo de coisas que muitas vezes são irrecuperáveis. Então, salvação e vida prática é importante para todos nós.